Pessoal, vamos continuar aí tratar do assunto de conjunções. São questões que você entender que a qual família pertence à conjunção. O CESP sempre vai trazer uma questão perguntando se pode alterar uma embora por todavia, por exemplo. Aí você vai saber que embora é uma conjunção concessiva e todavia vai ser uma conjunção adversativa, então portanto vai estar errado, ok? Simples assim. Vamos lá. Vocábulo logo por indicar uma conclusão. É uma conclusão? Sim. De ideia anterior poderia ser substituído pela expressão por conseguinte, o que manteria a correção gramatical e a coerência textual. Poderia ser conseguinte, poderia ser portanto, poderia ser assim, ok? Poderia ser um pois após verbo isolado por vírgulas e assim por diante. Questão correta. Aqui as principais: logo, por conseguinte, por isso, assim, pois e faltou portanto também, ok? Questão 12. As expressões no entanto e todavia são sinônimas e intercambiáveis? São conjunções o que? Adversativas. São aquelas adversativas, são aquelas que quebram uma expectativa. Se são adversativas, elas são sim o que? Intercambiáveis. Eu posso trocá-las, aí eu colocar o todavia lá para cima, no entanto aqui para baixo, e não teria perda aí de até mesmo de sinônimo, ok? Questão 13. No texto, o uso do conectivo ou entre as palavras economias e deseconomias indica alternância entre elas. Vamos ver. Os impactos indiretos referem-se a externalidades do transporte urbano sobre a competitividade das cidades. As economias ou economias urbanas, ou uma coisa ou outra, trazendo essa ideia de alternância, está perfeito. Então é uma ideia de exclusão, ou uma coisa ou outra. Então exclusão, Paulo ou Antônio será o presidente. Então há uma alternância, ou um ou outro. Correto, portanto. Não obstante, isso daqui, esse termo aqui, ele é de mais polêmico nas questões, ok? O CESP adota um entendimento aí de alguns gramáticos a respeito do não obstante. Vamos lá. A expressão não obstante relaciona-se à ideia mencionada no final do primeiro parágrafo sobre o indivíduo com a mencionada a seguir sobre a coletividade e poderia ser substituída sem prejudicar a coerência e a correção do texto por apesar disso. Apesar disso. Ok? Veja só, povo. Ele está trazendo se eu posso alterar um pelo outro. Veja, tem autor que diz que concessivas são aquelas que introduzem uma oração que expressa uma ideia contrária em relação à principal aí, ok? Então, por exemplo, posso ter embora, ou seja, uma ideia contrária. Está chovendo, embora esteja chovendo, vou à praia. Veja que é uma ideia contrária. Normalmente eu vou à praia quando tem sol, mas eu vou utilizar nessas concessivas. Apesar de ter tirado nota baixa, foi aprovado. Então veja, teve uma concessão. Então apesar de uma concessiva também. Então eu poderia alterá-la sem problema. Mas veja o seguinte, que o CESP adota uma situação que é o que, ó. Aqui nessa ele não polemizou. Por que ele não polemizou? Porque ele trouxe essa situação que é uma conjunção coordenada
adversativa, também nós temos o não obstante, certo? Como a ideia de quebra de expectativa, adversativas, ok? Então, porém, contudo, no entanto, todavia, mas, e aí não obstante ele coloca aí também como adversativo. Então veja que cabe tanto como concessiva como adversativos, apesar de que aqui em cima não esteja aqui relacionada, ok? Agora, voltando para a questão, apesar disso, é uma quebra de expectativa, aí alguns gramáticos dizem que apesar disso ele pode entrar como adversativa também. Sacanagem. Então essa questão aqui, veja, beleza, aqui, então veja que se eu fosse pensar por concessiva, apesar disso seria tranquilo também. Porque eu estou trazendo essa polêmica se a questão nem trouxe. Para responder a questão 17 eu trago lá um entendimento que você vai ver que eu estou querendo falar. Vamos lá, continuar. O entretanto, ele pode ser alterado aí por qualquer dos seguintes termos aqui. Porém, contudo, todavia, no entanto, são adversativos? Sim, então posso alterar sem problema. Questão 16. Nazismo ou fascismo, a conjunção ou evidencia uma relação de sinonímia existente entre os nomes nazismo e fascismo. Sinonímia significa que eles são sinônimos, são iguais. A gente sabe que nazismo é lá do Hitler, lá da Alemanha, e fascismo é do Mussolini na Itália, não é a mesma coisa, ok? Então o ou não evidencia uma relação de sinonímia, então errado aí. Questão 17 aqui, ó, povo, ó, questão 17 com a 14, veja só, a expressão não obstante poderia ser corretamente substituída por apesar de ou por embora. Veja que apesar de e embora são concessivas, apesar de e embora. Volta lá 14. Ó, 14. Aqui, ó. Apesar de, aqui tem o que, mas tudo bem, apesar de e embora poderia ser alterado por qual termo? Não obstante. Mas veja que aqui eu não trouxe a ideia do não obstante como concessiva, ok? Mas ele também é pelos gramáticos trazido como aqui, ó, não obstante, tá aqui, pronto, que é o caso do malgrado também, aí quando cai em prova derruba muita gente, que é concessivo também. Mas o não obstante, ó, apesar de, a despeito de, ideia de concessiva, certo? Então veja, embora, apesar de, não obstante, poderiam ser concessivos. Mas o CESP ele adota o entendimento de alguns gramáticos que o quê? Que o não obstante ele vai ser uma conjunção adversativa. Conjunção adversativa. Sempre. Então veja que num livro aí que eu tirei uma das questões aí para colocar aí, o professor do livro estava falando que existe divergência entre gramáticos sobre a conjunção não obstante ser apenas adversativas ou também concessiva, certo? Então pode ser adversativa ou concessiva de acordo com o entendimento de alguns gramáticos. Agora o CESP até o momento adota o entendimento de que tal conjunção é apenas adversativa.
ativa, perfeito? Sabendo disso, com a questão dessa na banca sugerir a substituição de não obstante pelas conjunções concessivas apesar de embora, afirmando que não há prejuízo semântico, então vai estar incorreto. Então cuidado com essa questão aí. Aqui até está errado aqui esse gabarito, perfeito? Então questão aí com caveira aí para você tomar cuidado. Questão 18. Mantém-se a correção gramatical do período e suas informações originais ao se substituir o termo pois por qualquer um dos seguintes, já que, uma vez que e por quanto. Então, por quanto vai ser o que? Uma subordinada, uma oração subordinada adverbial causal ou uma conjunção, o que? Uma conjunção que exprime uma causa, Então veja, vamos para cá. Conjunções subordinativas adverbiais causais é já que, visto que, uma vez que, pois, porque e por quanto. Então, pois, uma vez que e por quanto, posso alterar sem problemas, então a questão está correta. Questão 19. Embora, o elemento embora poderia ser substituído por desde que, sem que prejudicasse a correção gramatical e o sentido original do texto. Veja, embora é uma adversativa, não, é uma conjunção, o que? Concessiva, ok? Concessivo, uma concessão. Tirou nota baixa, embora tenha tirado nota baixa, passou de ano, ok? Então é uma concessiva. Então agora, desde que é o que? Uma condição, certo? Desde que você faça tal coisa, então veja que o desde que não é o que? Não é uma concessiva, tem uma ideia de uma condição, certo? Tem uma ideia de condição, então vai ser o que? O valor condicional. Desde que você estude, você vai passar. Então tem o que? Uma condição para que você... Qual a condição para que você passe? Que você estude. Então veja que não são as mesmas coisas, não pertencem à mesma família, então a questão está errada. Tem alguma explicação aí de um professor. Questão 20, a última questão. Mantém-se a correção gramatical do período ao substituir-se mas por embora. Veja, porque eu coloquei aqui uma plaquinha de atenção, porque a gente sabe que o mas é adversativo e o embora é uma conjunção concessiva. Veja que uma coisa é diferente da outra, mas eu poderia mudar, alterá-los. Veja, ó, manteria uma correção gramatical. Ele não está falando de sentido, percebe? Não está falando de sentido. Uma adversativa tem um sentido, concessiva tem outro. Por exemplo, adversativo tem uma quebra de expectativa. Estudou, agora a ideia é que fosse aqui, passou, mas não passou. Veja, quebrei uma expectativa. A concessiva, embora não tenha estudado, passou. Toda uma concessão, veja, são coisas diferentes, alteraria o sentido. Mas ele não está falando aqui de alteração de sentido. Eu não sei se ele fez isso de propósito, então nós íamos alterar aqui, tão somente aqui para verificar se daria certo. Olha só, está escrito, mas representam também um setor econômico de peso. Quem?
dificuldades à parte, o fato de que todos os segmentos das telecomunicações influenciam hoje não só o desenvolvimento e a inclusão social do país, mas representam também um setor econômico de peso, ok? Então, mas está quebrando uma expectativa de dificuldade, é um setor econômico de peso. Agora eu posso alterar por embora. Vamos lá. Hoje não só o desenvolvimento e a inclusão social do país, vírgula, embora representam também um setor econômico. Veja que o verbo ficou esquisito, então tinha que ser o quê? Embora representem. Então veja que não teria uma correção gramatical, porque eu teria que adequar aí o verbo, ok? Então a questão está errada. Não sei se era isso que ele teria pensado também o examinador, ou tão somente de concessiva para adversativo. Pouco provável, que eu acredito. Beleza, povo? Vamos para a próxima.